Bem-vindos à nossa exploração de hoje. A gente tem aqui um conjunto, olha, fascinante de fontes históricas, arqueológicas também, né? Que contam essa história longa e muitas vezes bem conturbada das relações de Israel com seus vizinhos. Uhum. Não é uma coisa isolada, claro, é mais uma teia, né? Bem complexa, cheia de guerras, alianças, comércio e muita influência cultural, religiosa. Exatamente. O nosso objetivo aqui é meio que entender o que esses materiais querem dizer, sabe? Como esses encontros, esses confrontos moldaram Israel ao longo do tempo. Perfeito. E o que essas fontes mostram logo de cara é uma dinâmica constante de interação, de adaptação, a própria geografia da região, né? Aquela encruzilhada entre potências como Egito, Mesopotâmia. Aquela ideia do hífen que o Eyal falou, né? É um lugar de contrastes, planície, montanha, deserto, litoral. Isso influenciava muito onde e como os povos interagiam. Legal. Então tá, vamos começar a desembrulhar isso. Voltando lá para o comecinho mesmo. As fontes indicam que os primeiros grupos, os patriarcas, eles não acharam uma terra vazia, certo? De jeito nenhum. Tem aqueles relatos tipo Abraão e Melquisedeque, lá de Salém, a futura Jerusalém, Gênesis 14, né? Mostra que já existia uma interação ali, com quem já estava estabelecido. Eles não chegaram dominando tudo de cara. Precisamente. Eles coexistiam, muitas vezes como seminômades ou até numa posição meio subordinada às cidades-estado cananeias que já existiam, já eram bem estabelecidas ali. Entendi. Aquela ideia de terra prometida sendo conquistada numa campanha militar única, sabe? Fulminante, como algumas partes do livro de Josué podem até sugerir, isso é um pouco desafiado por outras fontes, até dentro da própria Bíblia. Ah, é? Como assim? O livro de Juízes, capítulo 1, por exemplo, ele traz quase um relatório de fracassos, vamos dizer assim. Lista cidades cananeias importantes, principalmente nas planícies, nos vales férteis, que as tribos israelitas tiveram, olha, muita dificuldade para conquistar. E isso por bastante tempo. Nossa. E aquele termo, o Lenaim? Você pode explicar um pouquinho como ele entra aí? Claro, claro. Landname é uma palavra alemã, significa literalmente tomada da terra. Alguns estudiosos usam para enfatizar justamente isso, que o estabelecimento israelita em Canaã foi um processo, sabe, longo, gradual, complexo. Não foi de uma vez só. Não foi. Envolveu conflito, sim, mas também muita coexistência, assimilação. Não foi só conquista militar rápida. As fontes até mencionam táticas específicas para tomar cidades, né? A famosa história da queda das muralhas de Jericó, por exemplo. Sim, super conhecida. Pois é, mas aí é interessante notar que a arqueologia, tipo as escavações da Kathleen Canyon, levantou dúvidas. Ela sugeriu que talvez Jericó nem tivesse muralhas tão significativas naquele período específico que a tradição associa à conquista. Puxa. Isso mostra bem como diferentes tipos de fontes, né, bíblicas, arqueológicas, às vezes dão para a gente imagens um pouco diferentes que a gente precisa analisar juntas, ponderar. Que fascinante essa tensão entre as fontes, né? E falando em desafios, os filisteus, eles entram em cena com força total, não é? A história de Davi e Golias é talvez a mais famosa, mas eles eram uma ameaça bem real. Sem dúvida alguma. Os filisteus, que fazem parte dos chamados povos do mar, eles se estabeleceram ali na planície costeira mais ou menos no século XII a.C. Eles formaram o que a gente chama de Pentápole. Pentápole. 5 cidades. Isso, uma liga poderosa de 5 cidades: Gaza, Asdod, Ascalon, Gate, Ekron. Controlavam uma área estratégica vital ali na costa. E as fontes bíblicas mostram claramente que a pressão filisteia foi um fator-chave para a unificação das tribos israelitas. Ah, então foi por causa deles que surgiu a monarquia, com Saul, Davi. Foi um dos principais fatores, sim. Levou a essa necessidade de uma liderança mais centralizada para poder enfrentá-los. E embora lá em 2 Samuel diga que Davi finalmente humilhou os filisteus, a natureza exata desse controle israelita sobre a Filisteia ainda é algo bem debatido pelos historiadores, com base no que a gente tem de fontes. Entendi. Bom, aí a gente avança para a Era dos Reis. Salomão, por exemplo.
Aqui as relações mudam um pouco, né? Entra mais a diplomacia, o comércio pesado. Isso. Sim, sim. A era da monarquia coloca Israel num palco regional mais amplo, digamos. O exemplo clássico é justamente o Acordo de Salomão com o Irão rei de Tiro, lá na Fenícia. O do templo. Exatamente. As fontes em Reis detalham bem essa parceria. Irão forneceu madeira nobre, lá do Líbano, artesãos super especializados para construir o templo em Jerusalém, e, em troca, ele recebeu territórios israelitas lá na Galileia. Trocou terra por material e mão de obra. Basicamente, uma relação bem pragmática que mostra Israel se integrando nessas redes comerciais, diplomáticas do Levante da época. Bem interessante. Mas essa proximidade toda com a Fenícia, imagino que também trouxe complicações internas, né? A história da Jezabel tem a ver com isso? Totalmente. O casamento do rei Acabe, que era do reino do norte, Israel, com a Jezabel, uma princesa fenícia. Isso é descrito nas fontes como um ponto de tensão enorme. Lá em Reis 18 tem a narrativa famosa do confronto entre o profeta Elias e os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo. Sim, a disputa no monte. Pois é, e aquilo não era só uma briga teológica, sabe? Refletia um conflito bem profundo sobre identidade cultural, sobre a influência estrangeira na corte e sobre o controle das práticas e dos locais religiosos em Israel. A grande questão era até onde Israel podia se abrir para o mundo sem perder a sua identidade, né? Que dilema. E o gigante do sul, o Egito, ele está sempre ali por perto na história, né? O Egito é uma presença constante. Às vezes como poder dominante, às vezes como ameaça militar direta. A gente tem desde menções bem antigas, tipo uma carta egípcia lá por 1190 a.C., falando de tribos nômades, os Chasso, pedindo para passar na fronteira. Nossa, que antigo. Pois é, até invasões bem significativas. Um caso super interessante é a campanha do faraó Sisaque. Ele é identificado como Shoshenq I, lá por volta de 925 a.C. Sisaque? Eu lembro desse nome. Então, o relato bíblico em Reis 14 foca mais no impacto em Judá, no Reino do Sul, e no saque a Jerusalém. Mas aqui vem um detalhe surpreendente que vem de fora da Bíblia. Conta aí. Uma lista de cidades conquistadas pelo Shoshenq, que está gravada lá no Templo de Karnak, no Egito. Essa lista mostra que ele também atacou, e atacou pesado, o Reino do Norte, Israel. Cidades super importantes como Meguido, Bet-Sean, estão lá na lista egípcia. Caramba! Isso é incrível. Quer dizer que a fonte externa completa, ou até corrige, a visão da outra fonte. Exatamente. É um lembrete poderoso de que a história sempre depende um pouco de quem está contando, né? E da perspectiva. Total. E os vizinhos do Nordeste, os arameus de Damasco, como era a relação com eles? Com Damasco, a relação foi principalmente de rivalidade. Muita guerra, especialmente nos séculos 9 e 8 a.C. Foi o auge do poder do Reino do Norte de Israel, com a dinastia de Onri, mas também um período de força dos arameus. As fontes bíblicas lá nos livros de Reis estão cheias de relatos de batalhas em lugares estratégicos. E sobre reis fortes, como um chamado Hazael, a Síria aramaica ficou tão poderosa que chegou a ameaçar Jerusalém. Ameaçou Jerusalém. Sim. Segundo o segundo Reis, o rei Joás de Judá teve que pagar um tributo enorme, tirado do tesouro do templo, para evitar que a cidade fosse destruída. Isso mostra bem o quanto Damasco se tornou influente na região naquele período. Talvez até aproveitando um momento em que a Síria não estava tão ativa por ali. Entendi. O cenário muda completamente quando aqueles grandes impérios da Mesopotâmia entram com tudo, né? Primeiro a Síria, depois a Babilônia. Como isso afetou as relações de Israel e Judá com os vizinhos? Muda tudo, vira o tabuleiro. A Assíria, principalmente a partir de meados do século 8 a.C., com reis como Tiglat-Pileser III, eles implementaram uma política imperial muito mais centralizada e bem mais brutal do que a região estava acostumada. Mais brutal como? As fontes, tanto as bíblicas quanto as inscrições assírias mesmo, são bem claras. A política era de,
vassalagem, pagar tributo pesado. Mas qualquer sinal de rebelião, aí a resposta era anexação direta do território e deportação em massa, das elites e de parte significativa da população. Deportação em massa. Foi essa política que levou à queda do Reino do Norte, Israel. A capital, Samária, foi destruída em 722, 721 a.C. Grande parte do território virou província síria e as elites deportadas foram espalhadas pelo império. Elas acabaram perdendo sua identidade coletiva. São as famosas 10 tribos perdidas. Que destino terrível. E Judá, o Reino do Sul, conseguiu escapar disso? Judá sobreviveu à Síria. Sofreu bastante, tá? Como na campanha do Senaqueribe, em 701 a.C., mas sobreviveu. Só que caiu algumas décadas depois para o império seguinte, a Babilônia, de Nabucodonosor II. Ah, Babilônia. Jerusalém foi conquistada 2 vezes, em 597, e depois destruída mesmo em 587 ou 586 a.C., junto com o Templo de Salomão. Aconteceram deportações significativas da elite para a Babilônia. Só que o destino dos deportados de Judá parece ter sido um pouco diferente do que aconteceu com o pessoal do norte sobre os assírios. Diferente como? O que as fontes indicam? Então, apesar da destruição e do exílio terem sido super traumáticos, fontes como o livro de Jeremias, lá no capítulo 52, mencionam números de deportados que, se a gente comparar com a população total, talvez não fossem tão massivos quanto a gente poderia imaginar. E, além disso, tem evidências de fora, tipo tablets babilônicos que mencionam o rei exilado de Judá, Joaquim, recebendo rações da corte. Isso sugere que os babilônios talvez tenham assentado os deportados judeus em comunidades mais coesas, sabe? Como lá em Tel Abib, perto de um canal na Babilônia. Tel Abib, não a cidade atual. Não. Um local na Mesopotâmia mesmo. E essa política, talvez menos focada em dispersar totalmente o povo, acabou permitindo que a comunidade judaica no exílio mantivesse sua identidade religiosa, cultural. E isso foi crucial, né? Criou a base para um eventual retorno e reconstrução. E aí entram os persas, derrubando a Babilônia. A abordagem deles foi diferente, né? Pelo que as fontes dizem. Muito diferente. Fontes como o famoso Cilindro de Ciro, que é um documento persa, e os primeiros capítulos do livro bíblico de Esdras, eles descrevem uma política imperial que, pelo menos na teoria, permitia e até incentivava os povos deportados a voltarem para suas terras e reconstruírem seus templos. Incentivava. Sim, há relatos de que o tesouro persa chegou a financiar parte da reconstrução do templo em Jerusalém. Era uma estratégia bem inteligente para ganhar a lealdade dos povos que eles tinham conquistado. Parece uma mudança radical mesmo. Mas foi tudo tranquilo na prática? Essa volta, reconstrução? Nem tanto. Outras fontes bíblicas, como os livros dos profetas Ageu e Zacarias, que viveram nesse período, mostram que a reconstrução em Judá foi lenta, cheia de dificuldade econômica e, um ponto-chave, enfrentou uma oposição forte dos vizinhos. Oposição? De quem? Figuras como Sambalate, que era governador de Samaria, um tal de Tobias, líder amonita, e Gesem, um líder árabe. Eles são mencionados lá no livro de Neemias. Eles viam essa restauração de Jerusalém com muita desconfiança e tentaram ativamente mesmo impedir a reconstrução dos muros da cidade. Era uma coexistência bem tensa ali sob o domínio persa. Que complicado. E tem aquela janela fascinante para a vida judaica sobre os persas, que são os papiros de Elefantina, lá do Egito, né? O que eles têm de tão especial? Os papiros de Elefantina são um tesouro. Sério, eles dão pra gente um vislumbre extraordinário da vida de uma comunidade militar judaica ou, talvez, judeu-aramaica, que servia ao Império Persa numa ilha no rio Nilo, lá na fronteira sul do Egito, por volta do século V a.C. No Egito, uma comunidade judaica militar. Exato. E os papiros escritos em aramaico revelam detalhes do dia a dia deles, contratos, casamentos e, o mais surpreendente de tudo, eles tinham o próprio templo dedicado a IHW, Yahweh. Um templo fora de Jerusalém. Sim, isso era algo bem
heterodoxo, digamos, do ponto de vista de Jerusalém. E os papiros incluem até cartas que eles mandaram para as autoridades em Jerusalém, em Samaria, pedindo ajuda para reconstruir o templo deles depois que ele foi destruído por egípcios locais. Nossa. Isso realmente quebra aquela ideia de um judaísmo monolítico naquela época, sabe? Mostra a diversidade enorme de práticas, de identidades que existia dentro daquele vasto império persa. Que descoberta incrível. Bom, avançando mais no tempo, a gente chega na era helenística. Alexandre o Grande e depois aquela briga toda entre os sucessores dele, os Ptolomeus do Egito, os Seleucidas da Síria, como essa nova ordem mundial grega impactou a região. A chegada dos gregos trouxe a cultura helenística, né? A língua, os costumes, filosofia, arquitetura. Esse processo de helenização foi gradual e bem desigual na Palestina. Não foi igual em todo lugar. Não. Foi mais rápido, mais profundo nas cidades da costa, que já tinham mais contato comercial com o mundo grego, e também em centros administrativos ou onde tinha presença militar grega, como Samaria, Sictópolis, que era a antiga Bet-Sean, mas foi renomeada, e Filadélfia, a antiga Rabat Amon, hoje Amã. Entendi. E foi nesse ambiente cosmopolita da Alexandria ptolomaica, lá no Egito, que surgiu a Septuaginta. A tradução da Torá para o grego. Exatamente, feita para atender àquela comunidade judaica enorme e influente de língua grega que vivia lá e em outras partes do mundo mediterrâneo. Mas essa helenização não foi sempre pacífica, né? O conflito explodiu mesmo com aquele rei Antíoco IV Epífanes, não foi? Exatamente. Antíoco IV, ele era um rei seleucida que controlava a Judéia ali em meados do século II a.C. Ele protagonizou um ponto de virada dramático mesmo. As fontes, principalmente os livros dos Macabeus, descrevem a tentativa brutal dele de impor à força a cultura e a religião helênica. Impor como? Ele proibiu práticas judaicas essenciais, tipo a circuncisão, o sábado, e chegou ao ponto de profanar o Templo de Jerusalém, instalando lá um altar a Zeus Olímpio. É a chamada Abominação da Desolação, que o livro de Daniel menciona. Nossa, esse deve ter sido um choque enorme. Foi percebido como um ataque direto, sem precedentes desde o exílio na Babilônia, à identidade religiosa judaica. Uma coisa muito grave. Uma perseguição religiosa tão direta assim. O que aconteceu depois? Essa ação do Antíoco IV foi a faísca que acendeu a revolta dos Macabeus, ou Asmoneus, por volta de 167 a.C., liderada pelo sacerdote Matatias e os filhos dele, como Judas Macabeu. Os Macabeus. Foi uma luta não só contra o domínio seleucida, mas também um conflito interno. Havia setores da própria elite judaica que apoiavam a helenização. Foi uma guerra longa, difícil, mas os Macabeus conseguiram vitórias importantes. Eles conseguiram. Sim. Purificaram o templo, o que deu origem à festa de Hanukkah, e conseguiram estabelecer um estado judaico independente, a dinastia Asmoneia. Durou quase um século. Eles até expandiram o território. Uma reviravolta impressionante. Mas essa independência dos Asmoneus, ela durou? Foi estável? Durou, mas não sem problemas. A dinastia Asmoneia, que veio depois, embora tenha governado uma Judéia independente, foi marcada por muita instabilidade interna. Ah, não. Os reis asmoneus acumularam os cargos de rei e sumo sacerdote, e isso gerou muita oposição. A rivalidade entre facções como os fariseus e os saduceus ficou cada vez mais acirrada, às vezes até violenta. E ainda tinha pressão de vizinhos como os nabateus. Então, uma combinação de problemas internos e externos. Exato. E essa combinação enfraqueceu o reino. E essa fraqueza abriu a porta para a próxima grande potência, que foi Roma. Precisamente. A disputa pelo poder entre os últimos irmãos Hasmoneus, Hircano II e Aristóbulo II, levou os dois a cometerem o erro de pedir a intervenção de Roma. Roma já estava se expandindo ali pelo Oriente, com o general Pompeu. Pediram ajuda para Roma. Sim. E Pompeu interveio, em 63 a.C., tomou Jerusalém, entrou no templo, um ato chocante para os judeus,
e acabou com a independência hasmoneia. Transformou a Judéia num estado cliente de Roma. Fim da independência. Fim da independência. E textos da época, como os Salmos de Salomão, refletem bem a angústia, mas também as esperanças messiânicas que foram renovadas diante dessa nova dominação. O palco estava montado ali para os eventos que levariam aos tempos do Novo Testamento, olhando para trás, né? O que emerge com muita força das fontes é que a história de Israel e de Judá, ela é inseparável das relações com o mundo ao redor. Esses vizinhos, esses impérios, foram fonte de conflito, de sofrimento, sim, claro, mas também foram fonte de intercâmbio cultural, de adaptação religiosa, de desenvolvimento econômico. Não foi só coisa ruim, então. Não. A própria identidade israelita e depois judaica foi forjada nessa interação constante, sabe? Nessa tensão entre manter a sua tradição particular e, ao mesmo tempo, lidar com as pressões, com as atrações das culturas e das potências dominantes ao redor. Então, o que a gente pode levar dessa nossa análise profunda hoje? Entender essa dinâmica, que é super complexa, né? De conflito e coexistência, de assimilação e resistência. É fundamental não só para entender a história antiga, mas também as raízes de muitas questões que continuam aí, ressoando até hoje. Com certeza. E fica aqui uma provocação para quem nos ouve continuar pensando. As fontes mostram Israel e Judá quase sempre ali, espremidos entre gigantes, Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. Como será que essa experiência histórica, que é única, né, de viver constantemente nessa encruzilhada de impérios, como isso pode ter moldado não só a sobrevivência política deles, mas também a visão de mundo, a teologia particular e aquele senso forte de propósito, de destino distinto que a gente encontra de forma tão expressiva nos textos sagrados deles? É uma ótima pergunta para reflexão. É algo sobre o qual vale a pena pensar, né? Obrigado por nos acompanhar nesta exploração hoje.